TC News. Seu resultado é nossa marca. Nós temos a honra de receber Adriano Pires. Ele é sócio fundador do CBIE, nos dá a honra da presença e até o meio-dia vai nos ajudar a olhar para a macroeconomia com foco no petróleo e todos os derivados disso. Petrobras, Junior Oils, segmento da energia. Sabemos a autoridade que você é nesse campo e em outros também. Adriano, bem-vindo aqui ao Manhã TC News. Tudo jóia? Jóia, prazer estar com você na Manhã do TC News. Prazer é nosso. Eu gostaria de começar, Adriano, justamente com o gancho que eu há pouco organizava. Há toda uma pressão para cima do IBAMA para que se conceda uma autorização a fim de que a Petrobras possa explorar a margem equatorial. E cada vez mais há uma sugestão de que o IBAMA deve autorizar esta exploração. Eu gostaria de saber, de saída, se o preço atual de Petrobras, no entendimento seu, já considera esta eventual aprovação e tudo que pode resultar da margem equatorial. Olha, eu acho que ainda não está incorporado totalmente ao preço da Petrobras, né? Você vai ter dois momentos, né? Acho que o primeiro momento é quando o IBAMA, de fato, der a licença para a Petrobras pesquisar lá na área, né? Na área da margem equatorial. E o segundo momento vai ser o resultado da pesquisa, né? Se realmente a pesquisa ela der um resultado positivo, né, colocando que realmente existem lá grandes reservas, como existe na Guiana, que está ali em frente, aí você vai ter esse impacto de preço na ação da Petrobras. Então, são esses dois momentos. Primeiro momento da autorização da pesquisa, que está demorando demais, né? O próprio presidente já adotou a expressão lenga-lenga do IBAMA, que ele tem toda a razão. E o segundo momento, como eu já te falei anteriormente, é a questão de qual a reserva que a gente vai ter ali na margem equatorial. 11h41, girando a palavra e convidando outros jornalistas e produtores de conteúdo aqui a encaminharem as perguntas. Deixa eu cumprimentar o Luciano Costa, ele é editor-chefe da nossa Mover e também está na bancada aqui. Qual que é a sua pergunta, Luciano? Bem-vindo. Fala, Levati. Obrigado aí, Adriano Pires, pela participação. Um grande sábio aí do setor de petróleo, muito acompanhado aí por todo mundo que segue as notícias, né, os jornalistas. E, Adriano, você estava falando aí da margem equatorial, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a potencialidade dessas reservas nessa região. Tem uma expectativa grande até de que elas venham a, de certa forma, substituir o pré-sal que começa a entrar em maturação, né? Mas o próprio pré-sal foi descoberto lá atrás também e agora que ele está chegando aí no seu ápice, como que você vê o desenvolvimento dessa margem equatorial em termos de potencial dessa reserva? Pode ser mais do que um pré-sal ou não é para tanto? Qual que a gente pode esperar disso? Olha, Luciano, a gente de petróleo, né, é uma atividade de risco, né? Por mais tecnologias que a gente tenha conseguido para reduzir esse risco, ainda tem muito, né? Então a gente só sabe mesmo quando fura, quando pesquisa, né? Isso precisa fazer. O fato é que realmente, você lembra que lá no passado você teve primeiro a Bacia de Campos, depois a Bacia de Campos cedeu lugar à Bacia de Santos, né, que é hoje a grande bacia produtora de óleo no Brasil, né, o pré-sal, que está fazendo o Brasil aí já ser o nono maior país produtor de petróleo no mundo. A gente deve caminhar aí para quinto maior produtor de petróleo do mundo. Está fazendo com que o petróleo seja já o principal item da pauta comercial, da balança comercial brasileira, né? Mas o fato também é que a gente sabe que a partir de 2030 a Bacia de Santos, ela vai começar a cair, né? A produção vai cair na Bacia de Santos a partir de 2030. Daí a importância de você substituir a Bacia de Santos por uma nova bacia. E aí a aposta é a margem equatorial, né? Se fala aí de reservas similares ao pré-sal, na faixa de 12, 15 bilhões de barris, né? A gente está vendo, volto a repetir, lá na Guiana, Suriname, um sucesso muito grande na exploração e produção, né? E então, para o Brasil, para a Petrobras, isso é muito importante. Por que é importante? Para o Brasil, porque o Brasil hoje, como a gente já falou, ele virou exportador de petróleo, grande produtor, grande protagonista da cena internacional. Se você não substituir a Bacia de Santos pela margem equatorial, você pode voltar a ter um país importador de petróleo, né, como foi no passado. E uma empresa também, Petrobras, que hoje tem uma receita cada vez maior em função da exportação, né? Para a gente ter uma ideia, hoje a Petrobras exporta 30% do que produz, né? É uma receita gigante que ela tem hoje e vai aumentar, né? Porque a produção está aumentando. E a Petrobras pode voltar a ser uma empresa outra vez dependente de importação de petróleo, como foi no passado, né?
Então, a marca equatorial... E tem um terceiro ponto, né? A questão social também, né? A gente está falando de Arco Norte, né? Rio Grande do Norte, o Amapá, que é a região mais pobre do Brasil, né? Então ali você pode gerar uma riqueza muito grande, né? Tanto para ajudar a questão de política ambiental da floresta amazônica, como também para melhorar a situação socioeconômica das pessoas que vivem ali, né? A gente vê, por exemplo, que a Guiana hoje é o país que o PIB mais cresce, né? Ano passado o PIB da Guiana cresceu 30%, 35%, né? Então acho que é isso que a gente tem que olhar e pensar quando está vendo a questão da margem equatorial. Temos 11 horas com 45 minutos, também nesta condução, Fernando Marques, contribuidor do TC. É dele a próxima pergunta. Marques, à vontade. Boa. Desculpa se a minha pergunta ficar repetitiva, eu não peguei exatamente o começo que tinha caído aqui, mas primeiramente, Pires, a minha esposa é do setor, ela admira pra caramba o senhor, tá? Queria passar esse recado. Ela, assim, é uma admiradora do seu trabalho, mas vamos a seguir. Ainda tem a ver com margem equatorial, voltando para o IBAMA, né? A gente tem visto que o órgão do IBAMA, desde o ano passado, quando teve aquela questão da greve, que alongou pra caramba, tem prejudicado não só a Petrobras, mas várias outras empresas, né? Esse tipo de atraso. Por exemplo, a Prio tem workover pendente, né? Alguns poços em função disso. O Campo de Arro também já deveria ter sido aprovado, né, há mais de um ano pelo cronograma deles. Gostaria de saber a sua opinião quanto a essa questão do IBAMA e se aparentemente essa talvez pressão do governo para que essas tratativas na margem equatorial serem mais rápidas, se elas poderiam ecoar também para as outras empresas e que as licenças saiam um pouco mais rápido. O que eu acho, né, que está tendo assim, uma espécie de uma desconexão entre o IBAMA e a própria política do governo, né? Eu acho que o IBAMA é importante, a gente precisa de um órgão ambiental, petróleo é uma atividade de alto risco ambiental, então precisa realmente ter licenças ambientais para ter todo cuidado na exploração de petróleo. Agora, eu acho que também você está tendo ali no IBAMA uma posição muito, vamos dizer assim, muito radical, né? Muito xiita em relação ao petróleo, né? A gente sabe que o petróleo no Brasil nunca teve grandes acidentes. A Petrobras é uma empresa que realmente ela é número 1 aí na exploração de petróleo no offshore, né, no mar. E mesmo as outras empresas que exploram no Brasil, graças a Deus, nunca teve acidente nenhum. E cada vez mais a exploração de petróleo ela tem muita redundância, né? Porque se você, hoje, qualquer empresa que cometa um prejuízo, aí, um dano ambiental explorando petróleo, essa empresa, no limite, ela vai acabar. As ações dela vão tender a zero. Então, as empresas de petróleo hoje têm um cuidado muito, muito grande em relação a isso. Então, essa morosidade do IBAMA realmente meio que inexplicável, né? Você vê, no caso da margem equatorial, a gente, em 2013, a ANP licitou uma área lá na margem equatorial que foi ganha o bloco pela Petrobras, pela Total francesa e pela BP inglesa. De lá para cá, quer dizer, não se deu a licença. E a própria BP e a própria Total abandonaram o bloco, foram embora. O bloco hoje só está na mão da Petrobras. Então, assim, eu acho que está tendo uma leitura muito ideológica, muito xiita do IBAMA em relação à questão dos licenciamentos. Como você bem disse, não é só a Petrobras, a Prio também sofreu muito ano passado com isso. Então, eu acho que tem que meio que despolitizar o IBAMA, meio reduzir essa ideologia muito xiita, né? E conectar o IBAMA com as políticas governamentais. Adriano, eu realmente gostaria de fazer uma transição para que a gente possa colher um pouco da sua visão macroeconômica a essa altura da entrevista, mas uma me parece obrigatória. Há uma sopa de abstração para muita gente que tenta entender os critérios técnicos e a previsibilidade da política de preços da Petrobras. O Adriano Pires já conseguiu identificar essa equação, essa fórmula, e consegue ter um pouco mais de previsibilidade nos critérios que levam a Petrobras a precificar de um jeito ou de outro? Não, eu acho que eu tinha previsibilidade quando a política acompanhava a paridade de importação, né? Então, eu acho que a gente tem que entender que, primeiro, que preço no Brasil de combustível é livre, né, pela lei, né? E segundo, o combustível é uma commodity, gasolina, diesel, GLP, querosene de aviação. Então, ela tem que seguir a paridade, importação ou exportação. No caso da gasolina, do diesel, do próprio GLP, né?
o Brasil é importador. Então, se o Brasil é importador, tem que seguir paridade de importação. Se nós fôssemos exportador, seguiríamos paridade de exportação. O fato é que a política de preço da Petrobras hoje é uma política de caixa preta, né? Você, por exemplo, você ficou um ano aí sem aumentar o diesel, agora recentemente se aumentou o diesel, mas teve reuniões no Palácio Planalto para conversar sobre aumento do diesel, né? Depois finalmente foi dado que a defasagem estava tão grande que a Petrobras estava sendo muito pressionada. Então, assim, eu acho que essa política de preço no Brasil de combustível é uma coisa que é meio assim, inexplicável, sabe? Porque é uma coisa tão simples, né? Você precificar commodity, café, carne, milho, soja, deveria ser também simples precificar o combustível, mas no Brasil não é isso que acontece, e você começa então sempre, principalmente quando o governo perde popularidade, né? A primeira reação para tentar recuperar a popularidade é o governo, quer dizer, querer segurar o preço da gasolina, querer segurar o preço de diesel, querer dar botijão de graça, né? E sempre tentar encontrar culpados de por que o combustível é caro, né? Ou caro assim, porque o preço do combustível está naquele nível na bomba, né? Sim. Você vê essa semana mesmo o presidente Lula ficou falando aí, né? Culpando as distribuidoras, chamando as distribuidoras de combustíveis de intermediários, atravessadoras, que não é nada disso, né? A gente sabe que o papel da distribuidora é fundamental para garantir abastecimento, segurança e qualidade no combustível. E a gente hoje sabe também, se for pegar o preço final, por exemplo, da gasolina, se tem algum intermediário aí, os impostos federais e principalmente o estadual, o ICMS, que é 34% do preço final da bomba. São 11h51. Bom, vou convocar todos aqui para um exercício em conjunto. Nós temos 9 minutos e muitas perguntas, então vamos buscar agilidade em todas as pontas. O Luciano quer abordar ainda um pouco mais de Petrobras. Pois não, Luciano? Adriano, aproveitando que você foi quase presidente da Petrobras, né, chegou a ser convidado ali no governo Bolsonaro, eu queria te perguntar como que você tem avaliado a gestão da Petrobras hoje no governo PT, né? Começou com Jean Paul Prats, trocou agora para Magda Chambriard. Queria entender como que você tem visto essa gestão, se você acha que melhorou ou piorou com a Magda, e até se fosse você lá na cadeirinha, se teria uma ou duas, alguma medida diferente que você tomaria. Olha, Luciano, eu acho que a Petrobras está sendo administrada do jeito que o presidente Lula combinou durante as eleições, né? Então a Petrobras voltou a ser um braço do governo, né? Então a Petrobras, tanto do Jean Paul quanto da Magda, ela está ali também para atender desejos do governo, né? Desejo de segurar preços de combustível. Agora você está vendo aí, essa semana também o presidente esteve aqui em Angra dos Reis, na segunda-feira, dia 17, relançando um programa de incentivos, né, à política de controle local, para a compra de navios, para a retomada da indústria naval brasileira, né? Então a gente vê uma Petrobras que parou de vender ativos, né? Ao invés disso, agora ela é mais compradora do que vendedora de ativos, né? Porque a Petrobras é querendo entrar em outros segmentos de energia, né? Então acho que para mim, Adriano, acho que a gente está fazendo uma política de Petrobras olhando o retrovisor, entendeu? Ou seja, aquela Petrobras lá atrás, que era para ajudar a segurar a inflação, a aumentar a popularidade do governo. Agora, a gente está num momento diferente de Petrobras. Por quê? Porque lá atrás, quando você segurava o preço de combustível, você tinha um rombo muito grande nas finanças da empresa, né? Lembro lá no governo Dilma, em particular, você teve um rombo lá de 90 bilhões de reais em função de subsídios de gasolina e diesel. E aquilo provocou um aumento de dívida gigante. A Petrobras chegou a ter uma dívida de 500 bilhões, uma das maiores dívidas do mundo, porque ela tinha também um CAPEX muito forte para fazer no pré-sal. Agora a gente vive uma situação muito interessante, que a Petrobras agora passou a ser uma grande exportadora de petróleo, né? Então, hoje, 30% da produção é exportada. Então, mesmo você subsidiando gasolina e diesel e você fazendo essas políticas equivocadas de controle local, que só trouxeram prejuízo para o Brasil, para a empresa, para a sociedade brasileira, você tem uma proteção ao caixa maior em função dessa receita grande e que vai crescer nos próximos anos de exportação, né? Então, esse é um momento diferente que a Petrobras está vivendo, que vai permitir, então,
que a empresa, quer dizer, continue pagando dividendos, né? Mesmo tendo uma gestão, vamos dizer assim, de maior intervenção do governo federal. Né? Evidentemente, eu discordo disso, eu acho que a Petrobras deveria focar o business dela em explorar e produzir petróleo e gás natural. Acho que a Petrobras deveria ter dado continuidade à venda de refinarias e acho que a Petrobras deveria praticar política de paridade de importação em relação aos combustíveis, né? Por que eu falo isso? Porque a Petrobras, a gente não pode esquecer que ela é uma empresa de capital misto, né? A empresa não é uma estatal, então ela deve uma certa obediência, vamos dizer, aos acionistas privados, né? Então é isso que eu na minha opinião, deveria ser o caminho que a empresa deveria seguir. Fernando Marques, sua vez, a sua última pergunta. Vamos ver se ainda resta uma aqui para eu encaminhar petróleo e macroeconomia no geral. Pois não, Marques? Boa. Isso é até interessante, Pires, porque sob a ótica de mercado e valuation, né, das empresas, dentro de Petrobras, é o que os analistas falam, né? 80% hoje é mais ou menos upstream, justifica a Petrobras continuar pagando dividendos e por isso, apesar do governo estar mais intervencionista, continuam dando compra, né? Mas enfim, seguindo ainda a energia... E é isso, né, que tem deixado a Faria Lima mais calma, né? Exatamente, porque acabou que alinhou os interesses de certa forma, né? Apesar de todo mundo saber que tem intervenção ali dentro, né, no fim das contas. Vamos lá, ainda em energia, mas mudando agora para a parte elétrica, tem essa confusão aí agora entre não é de agora, né? Tem de um tempo entre o governo, União e o Ministério de Minas e Energia com a eletronuclear a respeito da continuidade ou não das obras em Angra 3, né? A gente está vendo esse episódio sendo postergado até um ponto que talvez não possa ser mais postergado, né? Se a obra não continuar a ter um custo, se continuar a ter um custo. E existe a possibilidade de isentar a Eletrobras desses aportes, o que seria muito bom para a empresa, mas talvez ruim para a União, né? Como o senhor está vendo essa novela, por assim dizer? Essa novela parece que não tem fim, né, de Angra 3, né? Eu acho que ela já deveria ter tido um fim, né? Porque quanto mais você adia, mais o rombo aumenta, né? E acho que você tem uma obra lá que agora realmente ela é uma obra que teve vários problemas e mas que com tudo isso ela precisa ser terminada. Eu acho que o prejuízo maior hoje é não terminar essa obra. Infelizmente, quer dizer, alguém vai ter que pagar essa conta. Até porque também, do ponto de vista do setor elétrico, o Brasil precisa de Angra 3. O Brasil hoje é um país que tem uma matriz energética muito refém da natureza, né? A gente continua dependendo muito de água e cada vez mais está dependendo de vento e de sol, né? A usina nuclear de Angra 3, ela pode trazer mais segurança ao setor elétrico brasileiro, né? Mais segurança que a gente precisa, né? E também ela é uma energia que não é poluente, né? A energia nuclear não é poluente. Eu até advogo que não só deveríamos terminar Angra 3, como o Brasil deveria fazer outros projetos nucleares, porque afinal de contas nós somos um dos 3 maiores produtores de urânio do mundo, né? E o mundo está cada vez mais eletrificado, e transição energética, cada vez mais a gente sabe, ao contrário do passado, aí, antes de pandemia, de guerra de Ucrânia e Rússia, que transição energética vai ter que atender 3 objetivos, né? A questão da sustentabilidade, evidentemente, mas a questão também de segurança energética e de acessibilidade da energia elétrica às camadas de baixa renda. Então, eu acho que, nesse sentido, o mundo, não só o Brasil, vai precisar de mais energia nuclear. São 11h58 e a vida me ensinou que tudo não terás. Restam 200 perguntas e praticamente não há mais tempo para endereçá-las, o que só nos obriga a convidá-lo de novo, muito em breve, para a gente continuar essa conversa aqui no Manhã TC News. Adriano Pires, sócio fundador do CBIE, nos honrou com a sua presença, engrandeceu essa reta final. Adriano, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente aqui e já fica o convite para próximas oportunidades. Foi ótima a conversa, né? E eu fico à tua disposição. Quando vocês precisarem, é só entrar em contato e a gente bate outro papo. Marcaremos. Um abraço a todos. Um abraço. TC News. Seu resultado é nossa marca.